E assim, essa última semana, vários acontecimentos, né? Eles estão ali numa corrida muito doida. E eu queria que a gente comentasse um pouquinho. A semana foi melhor para quem? A gente viu as lives, né? Flow batendo o primeiro recorde ali com o ex-presidente Lula. Aí Bolsonaro ontem participou, bateu um novo recorde. A gente vê uma movimentação bem intensa ali nas redes sociais. Você, inclusive, é especializada em redes sociais políticas, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco desses acontecimentos dessa semana e como que eles acabam influenciando no resultado final. Ju. Eu não sei se foi melhor para alguém ou se foi menos pior para alguém. Acho que menos pior. Menos pior para o Lula. Ficou muito ruim para o Bolsonaro, de fato, a avalanche de informação que começou de dias atrás a respeito da questão das venezuelanas. Houve uma sensibilização por parte da imprensa, por parte do público, da rede de um modo geral, porque o tema da pedofilia é um tema que é muito sensível, é muito caro não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. Eu acredito que ele foi muito abordado e mexeu com os brios do próprio Bolsonaro, da campanha dele de um modo geral. E o Lula foi muito assertivo também nesses últimos dias com a carta aos evangélicos. Na realidade, era um relacionamento que deveria ter sido construído muito anteriormente, né? Porque ser construído agora, eu não sei, é que a Deise gosta do tema da religião, então vou também perguntar para ela. Ser construído agora no final da campanha é um tanto forçoso, né? Tem um aspecto de artificialidade muito grande, mas precisava ser feito, né? Precisava. E digo mais, acho que deveriam fazer cartas para se comprometer com o respeito às mulheres de imprensa. Ambos os candidatos, né? Eu sei que a imprensa é livre e tudo mais, não pode ter essa associação direta com um candidato político, mas merecia sim, né? Essa consideração com as mulheres de imprensa, os dois. Eu acho que... O que você acha, Deise? Necessário, urgente, né? Mas duvido que aconteça. Sobre essa carta dos evangélicos, aí eu concordo com a Ju, eu acho que ela veio muito tarde. A gente tem que lembrar que a divisão de igrejas entre Lula e Bolsonaro ela é histórica, né? Em 1989, quando o Collor foi pleitear a presidência da República, as igrejas pentecostais, elas emitiram notas e comunicados nas igrejas dizendo que o Lula iria fechá-las. Isso se repetiu em outras campanhas, então é um processo histórico de desacreditar o ex-presidente Lula, né? E aí a gente tem que lembrar também que a esquerda ela surgiu das comunidades eclesiais de base e a direita de Bolsonaro da Frente Parlamentar Evangélica. Então tem uma cisão aí que é histórica. Aí essa carta do Lula vem no final do segundo turno, uma carta aos evangélicos, onde já tem um processo histórico rachado. Eu, honestamente, assim, eu não vejo ela surtir efeito em nada. Eu vejo que existe um esforço da campanha de tentar desmistificar alguns problemas e algumas fake news em relação à esquerda, mas eu acho que foi tarde demais, não vai ter o efeito. Os evangélicos, a grande maioria está fechada com Bolsonaro. Perfeito. Inclusive, a gente tem uma pesquisa aqui falando em questões religiosas que 59% dos eleitores acham importante saber a religião do candidato na hora de decidir o voto. Então, é uma jogada que Lula demorou, com certeza, e agora, de repente, não caiu tão bem até para a imagem dele, né? Como se ele estivesse tentando qualquer coisa. Exato. Só para fazer um paralelo, assim, mas a Ju me corrige se eu estiver errada, mas é a mesma coisa quando o Bolsonaro tenta falar para o Nordeste. Né? É uma fala que não soa natural. E aí, então, é a mesma coisa do Lula com os evangélicos. E a gente tem também as fronteiras entre público e privado, profano e sagrado, elas estão se mudando, né? Então, a gente está vivendo um bolo... Eu não sabia disso. 59% das pessoas querem saber a religião do candidato. Olha como a gente cruzou essas fronteiras, né? Cruzou o que o Bauman fala, né? É uma sociedade líquida. A gente está misturando o que não deveria misturar.